coisa ali. Vou jogar tudo fora. Ninguém comeu. Quem tá assistindo a fazenda aí que eu tô ouvindo? O quê? O meu sim, é porque fez bastante. Agora já mas assim, quando você for fazer doce, você pergunta. Eu não sabia. Gente, vamos lá então. Então é a Larissa. Uhum. A Gabi, né, Gabi? Isso. E quem mais? A Laís? Isso, professor. Tá, por e-mail. Beleza, vou começar a galera aqui, que eu tô ouvindo até quem tá assistindo a Fazenda. Então, vamos lá, minha gente. Então, dada a devolutiva da atividade, vamos iniciar a aula de hoje, então. Hoje, o foco da nossa aula é falar bastante sobre conceitos de desenho na aplicação do projeto arquitetônico. Eu acho que eu vou ter que desligar o WhatsApp aqui senão vai ficar atormentando nós. Calma aí, só um minuto, gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse conceito aí geral, tá? De desenho. Vamos falar um pouquinho das normas, de rebatimentos de vista, de como a gente posiciona. Então, a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que é importante vocês saberem na questão do desenho técnico aplicado à arquitetura. O foco dessa disciplina é ensinar vocês, lá no final desse semestre, como fazer um projetinho básico, tá? De desenho, de projeto arquitetônico. Tenho alunos aqui que já passaram, que já estão mais avançados até no semestre, na faculdade, estão refazendo a matéria, e vocês do terceiro semestre já tiveram um ateliê de projeto no semestre passado. Então, eu sei que a professora Rosa, ela fez uma breve introdução do desenho, porque sem ele vocês não conseguiriam fazer o ateliê de projeto, né? Então, muitas das coisas que a gente vai rever aqui, tenho certeza que vocês já estão até aplicando, né, nas disciplinas ao longo do curso, até esse momento, mas faz parte aí do nosso cronograma para que a gente possa desenvolver as atividades, tá? Aí, hoje, ao final, a gente vai ter duas atividades para vocês desenvolverem e entregarem, e já vou mostrar também para vocês a composição da nota, como é que vai funcionar e como que vai ser o trabalho para a entrega final. Então, vamos lá. Bom, quais são os assuntos que a gente vai abordar hoje? Bastante, tá? Hoje a gente tem um conteúdo bem extenso, por conta que a gente vai ter mais um feriado agora em outubro, então eu preciso meio que estender mais o conteúdo de algumas aulas para que a gente possa passar por todos os conteúdos necessários para a disciplina. Então, a gente vai falar um pouquinho de conceitos históricos, conceitos técnicos, conceito arquitetônico para desenho de projeto. Depois, vocês vão ter uma atividade de percepção espacial técnica, que vai ser dividida em duas atividades, tá? E uma que é para que vocês façam no período da aula de hoje. Então, terminando o conteúdo, vocês partem para o exercício, e o outro é para entregar na próxima semana. E daí também já vou apresentar para vocês qual vai ser a planta modelo base para o nosso projetinho do primeiro bimestre, tá? Bom, quando a gente fala um pouco de história, a gente precisa entender, quando eu trato da palavra desenho, né? Então, o que é o desenho? Então, na verdade, vocês precisam compreender que o desenho é a primeira forma de comunicação que o homem teve, né, desde da sua fase
de raciocínio mental, porque o homem, ele teve a sua evolução, teve um período que ele era como um animal, mas teve num período da sua vida, não sei, acredito que a partir lá do Homo sapiens, lá, eles começam a ter o raciocínio. E aí, como é que eles se comunicavam? Eles se comunicavam através de símbolos, que nada mais eram do que desenho. Então, é assim que surge a questão do desenho. Então, o desenho nada mais é que uma comunicação gráfica de ideias, né? E ele pode ser, essa comunicação gráfica, ele pode ser a partir de códigos, ele pode ser artístico ou ele pode ser técnico, tá? Então, o que a gente entende como a nossa ferramenta de trabalho, ela é, né, uma das maiores formas de comunicação. Então, o desenho é a maior das formas de comunicação gráfica daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente tem como ideia. E aí, com a evolução, né, do próprio conceito, isso vai sendo amparado aí e com diversos significados e classificações. Basicamente, assim, de todos os significados e classificações que o desenho pode ter, ele sempre vai seguir duas vertentes, tá? E quais são essas duas vertentes? Ele ou é desenho artístico ou ele é desenho técnico. Quando a gente fala que ele pode ter significados e classificações, o significado é esse, ele é artístico ou ele é técnico. Mas dentro do desenho artístico, eu tenho muitas classificações. Ele pode ser desenho abstrato, ele pode ser desenho de pontilhismo, ele pode ser desenho com todas as proporções. E aí, dentro da linha do desenho artístico, a gente tem diversas formas de expressão, óleo sobre tela, aquarela. Então, são as formas de expressões que a gente tem com relação ao desenho artístico. Já o desenho técnico, ele é uma representação gráfica universal, unificada, dentro de normas, né? Lógico que hoje, atualmente, existem duas grandes linhas de desenho técnico, que é a linha europeia e a linha americana. A linha europeia é a linha matriz, é aquela que a gente aprendeu lá em geometria descritiva, é a linha matriz. Quando a gente fala, então, dessas duas formas, né, de desenho, então, quando falo do artístico ou do técnico, um artístico destinado apenas para transmitir uma ideia, sem grande ênfase na quantificação de dimensão do objeto. Geralmente, o desenho artístico, ele é em perspectiva, ou ele é desconstrutivo, né, dependendo da sua época, do cubismo, do dadaísmo, do impressionismo. Então, depende muito do momento desse desenho artístico, da cultura local, das formas de manifestação. Mas ele é um desenho que sempre interpretava algo que estava acontecendo naquele momento, tá? Essa é a maior característica do desenho artístico. Já o desenho técnico, ele é representação gráfica destinada a explicitar, ou seja, a demonstrar com rigor a forma e as dimensões de um objeto representado, né? Então, o desenho técnico, ele deve ser perfeitamente perceptível, não pode ter ambiguidade na forma, ele deve ser exatamente como o objeto que eu quero determinar a ser descrito, tá? E na arquitetura? Na arquitetura, o desenho é técnico. Tem a parte artística do desenho? Tem a parte artística do desenho, que é quando a gente aprende a parte de perspectiva, mas ela também é técnica. Para eu desenhar uma perspectiva, eu preciso saber a técnica da perspectiva. Ou ela como uma perspectiva isométrica, muito técnica e mecanizada, ou a perspectiva cônica, que é uma perspectiva mais arquitetônica, que eu consigo dar
aquela profundidade, eu consigo trabalhar o infinito de uma forma mais adequada ao ambiente que eu quero ilustrar a minha arquitetura, mas ela tem técnica com proporção, né? Então, não é nada... Lógico que tem pessoas que têm o dom. Então, entende a técnica do traço da perspectiva e com esse dom, não preciso ali me apoiar nas linhas certas, na linha de horizonte, ponto de fuga para desenhar, porque fica muito livre o desenho para esse indivíduo. Outros indivíduos não sei desenhar nada, pelo amor, é que nem uma aluna semana passada, na semana retrasada do desenho da mão, não lembro quem foi, pode se manifestar quem foi, se quiser, que virou e falou, professora, eu estou com ódio dessa mão, meu cérebro está com raiva da senhora, uma coisa assim. Por quê? Porque às vezes ainda não se soltou, mas a técnica vai fazer, mesmo que essa pessoa não tenha o dom artístico, não saiba desenhar com luz, com sombra, a técnica do desenho faz com que qualquer um rabisque. E hoje ainda, atualmente, com essa facilidade do software que vocês têm na mão, basta pensar, colocar a parede, colocar o móvel, jogar no 3D, está pronto. Então, mais fácil ainda, né, de se desenhar o desenho de arquitetura em perspectiva técnico. Mas, voltando aqui ao slide, desenho de arquitetura, ele é técnico, tá bom? E da onde vem o desenho de arquitetura? Todos vocês já passaram por essa disciplina, que é a geometria descritiva, onde a gente aprendeu que Gaspar Demonge cria o método Demonge, que a partir dele há o rebatimento das vistas, onde a gente consegue, a partir de um sólido tridimensional, no ambiente espacial, refletir a imagem nos planos a partir das coordenadas e transformar o que é visão tridimensional em visão bidimensional, e ali eu posso ter o quê? Calcular as medidas, calcular a altura, saber as dimensões daquele objeto e construí-lo, se for a minha intenção. Então, o desenho de arquitetura também vem dessa raiz do desenho mongeano. E o desenho mongeano é ele que definiu o desenho europeu. A técnica europeia de representação né, de desenho técnico vem lá de Gaspar Demonge, lá da França, por isso o método europeu. E depois, né, a gente já falou isso na geometria descritiva, num período entre guerras, revolução, da Revolução Industrial, Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, veio a transformação do terceiro diedro pelo continente europeu, daí não media mais em milímetro, fazia-se as medidas em polegadas, não construía os desenhos no primeiro diedro, construía no terceiro diedro, e aí é uma linha de pensamento mais da área da engenharia. Na arquitetura, a gente não foca em terceiro diedro, e então, como a gente só tem turma de arquitetura nessa disciplina, eu não vou me aprofundar e ficar explicando o método de representação gráfica do terceiro diedro para vocês. Mas é importante que vocês entendam e saibam que ele existe, que o terceiro diedro é o método europeu. Se um dia, né, vai saber, se um dia na vida de vocês se depararem a essa discussão, a uma questão num concurso, alguma coisa um teste que você vai fazer, vocês sabem que a origem do desenho, ela pode ter essas duas vertentes. Então, sabendo que desenho de arquitetura é técnico, que vem lá da teoria de Gaspar Demonge, a gente entende o que, então? Que o desenho de arquitetura, ele é o método europeu, o rebatimento de vista a partir da análise do primeiro diedro. Lembrando que o primeiro diedro, ele tem essa simbologia, tá? Essa simbologia é a simbologia técnica do primeiro diedro, não usado muito na arquitetura. Então, por exemplo, a gente no desenho de projeção, quando a gente vai desenhar a nossa planta, corte, as fachadas,
esse símbolo não entra no nosso carimbo como um símbolo de orientação, tá? Mas em desenhos mecânicos, né, quem vai para outra linha, ou, por exemplo, se vocês forem arquitetos de uma empresa que o foco maior é a engenharia, por exemplo, vocês precisam conhecer esse símbolo, porque certamente esse símbolo ele vem, né, na representação do projeto para dizer para vocês se esse desenho está sendo feito no primeiro ou no terceiro diedro. Então, o primeiro diedro, essa é a simbologia, o plano de projeção fica à esquerda, né, do observador, né? Então, o observador sempre à direita do plano. E no terceiro diedro é o inverso, o observador fica desse lado aqui, à esquerda do plano, tá? Eu falo isso porque, assim, o ano passado, na Semana da Arquitetura do ano passado, por exemplo, a gente trouxe um arquiteto e ele é designer gráfico da Embraer, ele é arquiteto, mas ele faz todo o designer dos aviões, né, agora daquele avião elétrico que a Embraer está desenvolvendo, mas ele trabalha num setor onde a construção da engenharia, a partir daquilo que ele desenvolve, é muito grande. Então, a leitura de entender essa representação gráfica é muito importante. A gente não sabe aonde é que vocês estarão daqui a um tempo, então, todo o conhecimento é muito bem importante para que vocês saibam todo o processo, né? O processo da técnica do desenho. Bom, então, voltando aqui com relação à representação do primeiro diedro, lá na geometria descritiva, a gente trabalhava com o plano frontal, né, com o plano vertical, com o plano horizontal, que aí depois a gente chamou de vista superior, e com o plano lateral. Mas a gente falou bastante disso também, que a gente entende que o objeto ele não é composto só pelas 3 vistas principais, ele é composto por 6 vistas, mas que para o desenho, as 3 vistas principais já nos permite a interpretação do objeto. Mas a gente precisa entender que o processo do rebatimento das vistas, ele vai sempre na sequência do quê? Todos os outros planos são móveis, só o plano vertical, que é onde fica o plano frontal, a vista frontal, só ele é fixo. Então, veja que quando os planos se abrem, todos ficam na mesma linha coincidente do plano vertical. E é dessa forma que a gente faz o rebatimento das vistas. Eu tenho a peça de frente para elevação, que no caso na arquitetura a gente chama de fachada principal, e aí para o lado direito a gente rebate a vista esquerda, para o lado esquerdo a gente rebate a vista direita, virando mais um lado a gente rebate a posterior, para cima a gente, que no caso é a vista superior, a gente tem a visão como se fosse do telhado, planta de cobertura, e a inferior na arquitetura a gente não trabalha, tá? Eu não preciso saber o que tem abaixo ali da minha fundação, eu sei que é terreno, então para mim não importa. Mas esse é o raciocínio da representação das fachadas. Então, eu vou ter sempre a fachada principal, a fachada lateral esquerda, lateral direita, a fachada posterior e a planta de cobertura, tá? É nesse raciocínio que a gente vai linkando o desenho técnico à arquitetura. Bom, então, para que vocês tenham essa noção, é dessa forma que a gente vai observar um objeto arquitetônico. Então, dado ali um elemento simples, o desenho de uma casa, como é que eu interpreto a representação gráfica? Então, essa vista aqui de frente é a nossa fachada principal. Então, aqui vai ser, então, a nossa vista, né? A vista frontal, a fachada principal. Para cá, eu vou ver a lateral
a lateral esquerda para o lado direito, eu rebato a lateral direita para o lado esquerdo, rebatendo o lado esquerdo, eu rebato mais uma vez, enxergo a posterior, e a vista de cima, eu sempre vou ver a planta de cobertura, vou ver a planta do telhado, tá? Esse é o raciocínio que vocês precisam ter com essa relação que a gente traz, do desenho técnico, projetivo do Gaspar Demonge na geometria descritiva, que a gente remete aqui para o nosso desenho de arquitetura. E aí, a forma de se fazer esse rebatimento, e aí vejam para vocês interpretarem. Lá na geometria descritiva, o que é que a gente trabalhava? A gente trabalhava as linhas de cota e afastamento, né? E lá no plano de representação final, o que nós fazíamos? Nós prolongávamos a linha da cota, a linha do afastamento, e fazia o rebatimento dos pontos. Lembra disso? A junção de A1 com A2 vai dar quem lá? Vai dar o A3. Então, esse raciocínio é o mesmo raciocínio que a gente tem aqui com os rebatimentos de vista. Só que agora a gente não trabalha mais com coordenadas. O que nós trabalhamos agora? Com as dimensões. Então, nós trabalhamos com as dimensões no sentido horizontal, então, da base, da altura, da inclinação, altura do pé direito, posicionamento das janelas. E, a partir desses elementos, nós vamos puxando as linhas paralelas, que hoje a gente vai chamar de linhas auxiliares. Essas linhas auxiliares vão fazer com que a gente vá determinando o espaço das outras vistas que eu pretendo projetar no desenho de arquitetura. Agora a gente vai falar um pouquinho dos aspectos gerais do desenho técnico. Dentro dos aspectos gerais, a gente vai desde folha até como que fica um projeto final com os elementos arquitetônicos dentro dele. Por que a primeira coisa que a gente precisa saber é o formato do papel? Então, vocês precisam entender. O A5 e o A6, que viria depois, ele já não é mais tão utilizado, né? Quando a gente trabalhava mais o desenho manual, então, para fazer algum detalhamento mais unificado, ou então desenhar, quando não era projeto arquitetônico, era projeto de designer, alguma coisa assim, e que fosse algum elemento pequeno, a gente trabalhava uma folha menor. Mas, falando de arquitetura, a gente parte do conceito do formato A4, tá? E o formato A4 vai sempre seguindo na relação da proporção. O A3 são 2 folhas A4, o A2 são 2 A3, né? O A1 são 2 A2 e o A0 são 2 folhas, a questão das dimensões, né? Então, por que a primeira coisa que a gente vai falar quando a gente vai falar de aspecto geral de desenho, a gente vai falar do formato de papel? Porque é muito importante saber escolher o tamanho do formato do papel para eu colocar o meu projeto, para que eu não fique com área de desenho livre ou não fique com área de desenho saturada. Eu preciso sempre escolher um tamanho adequado para que caiba o meu desenho na escala correta dentro, né, da dimensão do papel. A dimensão do papel, ela é padronizada, tá? Até mesmo vocês que já estão tendo aula de informática aplicada, mas na aula de desenho ninguém vai desenhar no computador, já estou avisando desde já, todo desenho é manual. Até lá no software de desenho, o AutoCAD tem... Acho que tanto o AutoCAD, o Revit, eles já vêm com uma pastinha lá, eles já vêm com as folhas prontas, né? O formato do papel pronto, com a margem dentro da norma, e alguns já vêm até com carimbo feito ali já para vocês usarem. Mas vocês podem criar a folha e personalizar. Então, vocês podem criar a sua folha A2 lá no software. Só que, para isso, vocês vão ter que saber a dimensão, para vocês criarem os layers certinhos, né?
ou dimensionar lá, que nem o Revit, que dimensiona a partir de blocos, vou pegar o retângulo e vou desenhar. Então, vocês podem dimensionar a folha e fazer no padrão que vocês querem. Eu quero meu carimbo desse jeito, porque meu logotipo vai aqui. Então, vocês podem, eu não quero, eu quero a legenda embaixo, eu não quero a legenda do jeito que veio lá no software. Vocês também podem. Então, a questão é sempre essa, entender que o formato de papel ele é padrão dentro das dimensões e os seus formatos, tá? E que a gente também tem. Então, tem a ISO 216, ela vai tratar exatamente o que está aqui na tabela, que é o tamanho tradicional de todos os formatos do A4 até o A0. Só que existe a 5457, que ela normalizou a questão de você trabalhar a folha alongada, porque às vezes, assim, eu estou trabalhando no A1, mas se eu colocar no A0, vai ficar muito grande e eu não tenho tantos elementos gráficos que vão deixar esse A0 com layout, assim, interessante de leitura. Vai ficar aquela coisa ou muito jogada ou muito concentrada. Então, existe essa norma que regulariza o quê? As folhas alongadas. Elas sempre vão alongar no sentido, né? No caso, por exemplo, o A1 aqui, sempre nesse sentido horizontal maior. Ela se alonga na parte maior aqui da base da folha. Então, por exemplo, o A0. O A0 ele vai se alongar no sentido... vamos virar o A0 no sentido paisagem, por exemplo. Então, na questão da altura da paisagem, ele se alonga, tá bom? Então, ele não alonga vertical, ele alonga horizontal. A folha sempre é alongada no sentido horizontal do posicionamento em paisagem dessa folha, tá? Então, primeira coisa, sempre saber o formato, né, do papel dentro das suas dimensões ideal para representar o projeto. E aí, depois do projeto desenhado, tem a norma das dobras, né, que é a norma 13147. Ela vai nos ensinar os pontos certos onde eu devo fazer a dobra, porque lá no final dessa dobra, todas, independente se ela é uma A3 ou se ela é uma A0, todas ficam no formato de um A4 e geralmente com a margem esquerda, por isso que a margem esquerda ela é sempre um pouco maior, com a margem esquerda saliente, porque é essa margem que a gente chama de margem de furação. E é ela que eu vou arquivar, que eu vou pôr numa pasta, para fazer a apresentação aí do projeto. Logicamente que hoje em dia você desenha no software e manda plotar e a empresa já entrega dobradinho para a gente, né? Então, muito prático. Antigamente, né? Na época da ralação mesmo, da arquitetura, a gente tinha que dobrar tudo certinho, desenhava à mão, não tinha software. Mas hoje as empresas, elas já entregam dobradinha dentro da norma, tudo certinho, tá? Pessoal, fiz uma indicação aqui, ó, do livro, que é um livro que tem na biblioteca virtual também, chama Desenho Técnico de Arlindo Silva. No capítulo 3, na página 30 e 31, a gente chama de PLT, que é Programa Livro Texto, que era um programa que hoje a gente tem o LDI, então é o antigo, né, LDI, o livro da instituição, que fala bastante sobre formato, sobre dobra, sobre tipos de linha, uma forma mais abrangente. Quem tiver curiosidade, só ir procurar na biblioteca. Outra coisa, outro aspecto do desenho, caligrafia técnica. Vocês vão usar muito nessa disciplina, vão usar muito na vida do arquiteto, porque daqui a pouco vocês não escrevem mais com letra cursiva. Acho que já a maioria já aboliu a letra cursiva, já está escrevendo em caligrafia técnica. Mas principalmente no desenho técnico, no projeto, vocês vão usar muito a caligrafia técnica.
E aí, volto a falar, hoje muito mais simples, porque vocês podem escolher ou a Arial ou a Times, né, dentro da fonte mais adequada para o tipo de folha que vocês vão escolher para apresentar o projeto, e aí vocês digitam e está tudo pronto. Mas, na disciplina de desenho, tudo manual, tá bom? E aí, foi aqui que eu falei. Isso que eu queria falar para vocês, né? Quando vocês virem a nomenclatura CAD, quando a gente fala na área da engenharia, na área da arquitetura, CAD significa qualquer software que desenvolve desenho técnico. Então, o que a sigla CAD significa? Ela significa, desenho assistido por computador, tá? Então, a sigla CAD. Agora, AutoCAD é uma empresa que desenvolveu um software e denominou o software com o nome AutoCAD, tá? Então, quando a gente fala CAD, a gente não está falando do AutoCAD, a gente está falando exatamente o que eu acabei de dizer. Todos os softwares de desenho, eles hoje possibilitam uma caligrafia técnica muito mais precisa, com muito mais detalhamento. Se eu quiser fazer inclinado, se eu quiser, né, trabalhar caixa alta, caixa baixa, tá tudo dentro da norma, né, a escrita dentro do software. Na disciplina de desenho técnico, tudo à mão. Tipos de linhas e espessuras. Então, para o desenho técnico, a gente abrange um pouco mais. Então, hoje a gente fala aí de 11 tipos de linhas diferentes, importantes, e como elas podem ser aplicadas no desenho. Então, a gente tem a linha contínua larga, né? A linha contínua grossa, para os contornos visíveis, para as arestas visíveis. A linha contínua, só que mais fina, ela pode ser usada para linhas de intersecção imaginária, para linhas de cota, linhas auxiliares, linhas de chamada, achuras, contornos de seções, linhas de centro. Então, a linha contínua mais estreita, eu posso aplicar em todos esses conceitos gerais da representação gráfica do desenho. Opa, foi mal. Essa linha contínua aqui, estreita, feita à mão, né, bem tortinha, mas é uma linha que eu posso desenhar à mão para fazer o quê, né, a mão livre? Para interpretar limites de corte, tá? Então, a minha viga, ela tem 3, sei lá, a minha viga tem lá 8 metros, só que na folha que eu escolhi, eu estou fazendo um detalhamento e a escala que eu escolhi para desenhar, não é necessário, eu posso cotar, fazer a cotagem com 8, mas eu faço um recorte ali, né? Eu faço um corte parcial ali no meu desenho, posso fazer isso à mão, como eu posso usar também a linha em zigue-zague para demonstrar a linha de ruptura daquele desenho. Eu acho que eu tenho um exemplo, acho que eu pus um exemplo para mostrar para vocês mais para frente. Se eu não pus as próximas aulas... não, quando a gente for falar de corte, que eu acho que vai ser a próxima aula, a gente vai falar de cortes, né, representação, aí a gente vai aplicar essa linha, eu vou mostrar para vocês. Aí a gente tem as linhas tracejadas, né, que são aquelas linhas para interpretar linhas ocultas visíveis, sempre é ou contorno visível ou aresta. Essa é o significado dessa linha, ela pode ser mais grossa ou mais estreita, de acordo com a representação do seu desenho. A linha de interrupção, então, que a gente chama de traço e ponto, né? Essa linha ela é para representar o quê? Linha de centro, eixo de simetria, trajetória da peça. Essa linha que ela significa também uma trajetória, tá vendo? Só que ela é mais utilizada dessa forma, ela é mais utilizada em planos de corte, tá bom? Essa linha mais grossa também indica essa superfície
para que a gente demonstre algo especial. Então, geralmente, a gente usa esses daqui, ó, para representar corte também, tá? E essa linha traço 2 pontos estreitas, aí é para contorno de peças adjacentes, peças móveis, centro de gravidade. Ela mais usada em desenho mecânico, ok? Na arquitetura, do J para cima, a gente usa todas elas. Aqui a gente vai falar de mais um aspecto de desenho, margem, ou às vezes vocês podem achar com a palavra moldura, legenda ou carimbo, né? Então, margem ou legenda, moldura ou carimbo, margem e carimbo. Então, vocês só precisam entender, quando eu falo da margem, eu estou falando da linha, do molde que a gente cria na folha, no formato de folha que nós escolhemos para o desenho, e é ela que vai delimitar a área interna que eu tenho para o desenho. Tudo que estiver dentro da margem, dentro da moldura, é a área que eu tenho para fazer desenho. O resto é a borda que sobra, né? Para que a gente possa fazer dobras, para que a gente possa fazer furação, para interpretação aí, para o arquivamento, para o transporte, para aquilo que o projeto precisa ter. Legenda ou carimbo é a forma mais singela ou mais complexa que eu vou ter dentro da norma, sempre situada no canto inferior direito, essa é a norma, no canto inferior direito da folha escolhida, dentro da margem, tá? A moldura, o carimbo, sempre dentro da margem. E aí ela tem uma largura máxima na norma e eu posso usar toda a extensão da altura da folha escolhida. Ok? Então, basicamente, é isso que está escrito aqui. Nada mais, então, da gente conhecer o que a gente tem na norma. Então, de acordo com o formato, eu tenho a espessura ideal da norma. Pode ver que para qualquer formato de folha, qual que é a margem da esquerda? A margem da esquerda, 0,25, 25 milímetros ou 2,5 centímetros. As medidas de normas sempre são indicadas na própria tabela. Então, veja aqui em cima, ó, a unidade de medida está em milímetros. Então, eu tenho na margem esquerda, por exemplo, do A0, a margem esquerda com 25 milímetros. Então, aquela margem de furação, 2,5. E as outras margens, a gente trabalha no mínimo com 10. Se eu quiser trabalhar a margem mais grossa, eu também posso. Esse é o mínimo que a gente deve usar de margem, tá bom? Para cada tipo de folha. E aqui eles até indicam o tipo de espessura de linha mais adequada para o tipo de folha, para fazer a representação dessa margem no formato de folha escolhido. Isso aqui eu falei um pouquinho na aula passada, né? A questão da posição da leitura, tanto do texto, quanto das cotas, né, na folha. Então, no padrão da representação do desenho, esse é o padrão da folha, tá? Geralmente na posição de retrato, margem esquerda, margem de furação, as outras margens a gente segue o mesmo tamanho escolhido de 10, vamos pôr então 25 aqui, 10, 10, 10. A legenda sempre nesse espaço com um espaçamento de no máximo 175 milímetros a partir da margem interna, tá? No máximo ele vai ter 17 centímetros e meio, no máximo. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a dobra aqui, ó, então, dependendo do tamanho da margem que você escolheu aqui, eu preciso fechar, na hora que eu dobrar aqui, com o tamanho da base de um A4. E qual é a dimensão do A4 aqui? A dimensão do A4 aqui. Vamos voltar lá na tabela? Olha lá.
A dimensão do A4, ela é 210 por 297. Então, aqui, ó, aqui na base, ela tem 210. Então, o que vai depender aqui na nossa margem? Eu preciso sempre ter esse cuidado que o meu carimbo, quando eu tiver a dobra final aqui, ele tem que ficar completamente na face do rosto do projeto. Então, eu não posso somando a minha margem mais o espaço da legenda, não pode passar de 210 milímetros. Então, no máximo, por exemplo, se eu escolher aqui 175 com mais 10 aqui, eu vou ter 185. Ah, eu pus 15, eu já vou ter 190. Então, eu garanto que o meu carimbo, no final da dobra dessa folha, ele vai estar de frente, porque o carimbo tem todas as informações importantes do projeto. A primeira coisa que você pega no projeto é você vai olhar e falar, o projeto é de tal proprietário, fica em tal lugar, está sendo aprovado em tal prefeitura, a área total é essa, né? Então, ali você tem a descrição, um resumo da descrição do projeto, sempre no carimbo proposto. Por exemplo, então, para o professor, o carimbo acadêmico ele não precisa ser na dimensão de um carimbo institucional de uma prefeitura, mas para o professor, quais são os dados importantes que o aluno precisa colocar no carimbo para que a gente possa interpretar o desenho dele? O nome, a série, qual é a identificação daquele desenho que está naquela folha sendo representado, qual é a escala, a data, né, o tema do trabalho. Então, alguns elementos importantes precisam... eu criei uma logomarca, já põe a logomarca. Então, vocês precisam, né, interpretar academicamente. O carimbo precisa ter determinadas informações e depois, para a vida, as informações elas vão sendo colocadas na nossa frente de acordo com o projeto que a gente vai se embrenhando aí na vida. Mas, de qualquer forma, eu coloquei algumas dicas, né? O que eu preciso? Quais são os elementos importantes de conteúdo que eu preciso ter no meu carimbo, na minha legenda, né? Então, sempre essa questão da designação e emblema da empresa que está elaborando o projeto ou a obra. Então, isso é muito legal, vocês já, desde agora, já irem pensando um logo, né? Um logo de vocês. Porque, querendo ou não, quando a gente sai formado, a primeira empresa somos nós mesmos, nós somos a nossa empresa. Pode ser que vocês trabalhem numa construtora, pode ser que vocês tenham uma loja, né, que já tem uma logomarca, e aí é o destino de cada um. Mas, independente disso, é sempre legal vocês já criarem uma logomarca de vocês mesmos, para que ela sempre acompanhe o projeto de vocês. Isso vai criando uma identidade visual, né, de vocês mesmos no mercado de trabalho. Nome do responsável técnico pelo conteúdo do desenho, com a sua identificação no órgão escrito, o espaço para assinatura, local e data, nome ou conteúdo do projeto, conteúdo das pranchas, né? Quais desenhos estão ali naquela prancha, a escala adotada, o número da prancha, área, né, construída, área do terreno, local de cada informação da legenda, vocês podem escolher como vocês querem distribuir isso. A legenda não existe, né, que no trivial e no dia a dia a gente chama de carimbo, mas no termo técnico é legenda. A legenda, ela não é engessada, ela é livre para você dispor as informações da maneira mais coerente que vocês quiserem, tá? Mas ela precisa seguir algumas normas do questão de tamanho, né? Mas ela precisa... a forma como vocês vão criar, ela é individual de cada projetista, cada arquiteto, cada desenhista. O número da prancha sempre posicionada no extremo inferior. Então, ele tem que estar sempre destacado ali, bem no cantinho, bem embaixo da legenda, você destacar o número. O nome da empresa logomarca, eu acabei repetindo de novo, foi mal. Então, aqui um modelinho,
muito básico, acadêmico para vocês, né? Então, ela tem aí o tamanho máximo, né, que a legenda pode ter, aqui 3, 6, 9... Aqui eu não sei qual foi a largura que entrou, mas ela está no máximo com 175 milímetros, tá vendo? Aí, como está sendo feito à mão, foi feito traçadinho proporcional. Eu não sei se eu já dei... Alguém pode me responder? Eu já passei esse exercício de caligrafia técnica para vocês? Não. Tá, então depois eu vou passar para vocês essa questão da linha proporcional para que vocês possam ter pelo menos uma base para apoiarem a caligrafia técnica. E aí aqui uma dica, então tá vendo? A escala, a data de começou e terminou o projeto, o que significa o projeto? Olha lá, o número da folha, sempre no canto inferior, que turma é, o nome e o RA do aluno. Então isso aqui é uma legenda mais acadêmica, então o professor saber, né? Lógico, né? De acordo com a disciplina, o nome, a escala que o desenho tá, então como é que foi feito? Aqui eu já trouxe para vocês uma legenda mais profissional. Então aqui, por exemplo, essa daqui eu peguei como modelo, ela é da Prefeitura do Rio de Janeiro. É assim que, se vocês um dia forem trabalhar em qualquer município que seja, para cada município você vai lá e vai tirar sua licença de trabalho, primeira coisa é falar para eles, olha, eu preciso do código de obras, por favor. Por quê? Porque lá no código de obras vai ter todos os detalhamentos que vocês precisam para saber como é que vocês entregam o projeto. Porque até por conta de uma legenda não feita da forma como aquela prefeitura requer, eles vão dar ali um bloqueio, né? O que a gente chama de comunique-se, ele vai comunicar para você, olha, precisa fazer o layout correto de acordo com o nosso código de obras. Então, para cada região, para cada município, existe aí um modelinho, né, com as medidas, aí você joga tudo lá no computador e vai montando. Mas olha para você ver, tem um espaço dos carimbos de aprovação, aqui está demonstrando que o projeto é arquitetônico, né, e aí tem aqui a natureza, então que tipo de projeto é? Porque ele pode ser um projeto de reforma, ele pode ser um projeto, né? Então, eu determino a natureza, o nome do proprietário, o endereço da obra, aí tem o espaço da assinatura de cada responsável, proprietário, autor do projeto, responsável técnico, o quadro de áreas, nesse caso, está aqui dentro, né? O conteúdo, o que tem na área de desenho? Tem planta tal, planta disso, situação, quadro de abertura. Então, todos os elementos estão aqui. Importantes para quem tem, esse projeto aqui é de tal arquiteto, o responsável técnico é tal pessoa, é lá do endereço tal, por quê? Porque isso aqui também é uma forma de mandar o fiscal na obra, ver se é realmente isso, se o que está no papel é o que está sendo feito, né? Então, é uma forma de controle aí das habitações, uma forma de representação técnica de acordo com cada lugar. Então, peguei essa para vocês verem. Aqui, uma outra legenda, já com um projeto, né? Então, veja que aqui a planta de situação não foi colocada aqui, mas foi colocada onde está o terreno, né? As ruas principais, foi colocada a planta, foi colocado aqui o douto pavimento, foi feito um corte, o quadro de área... o quadro de área foi jogado lá em cima. Aqui, projeto para legalização de modificação. Então, assim, o projeto de legalização, ou seja, o que está destacado em vermelho, tá vendo? É o que eles querem construir a mais num projeto já existente. Então, tem que fazer todo o levantamento do que já existe, deixa em preto, isso é uma regra, né? Aquilo que eu vou demolir, eu sempre vou destacar em amarelo, e o que eu vou construir, eu sempre vou deixar em vermelho. Isso é regra. Por quê? Porque daí vai para lá, olha, eu quero legalizar essa parte aqui que eu vou aumentar. Ok, pode começar. E assim a gente vai vivendo. O que mais a gente trabalha no início e muito é com obra de trabalho, lógico, torço para que todos vocês peguem muitos projetos arquitetônicos do início, terreno zero bala e criar tudo, beleza.
Mas o que aparece muito para a gente é fazer projeto de legalização, porque os imóveis são muito irregulares, as pessoas não têm esse compromisso, né? Hoje vem mudando muito a questão dessa percepção, as pessoas querem as coisas mais dentro da lei, da legalidade, então tem aumentado bastante o serviço, e também porque a fiscalização tem aumentado, né? Então, o que vem acontecendo muito nas cidades, por exemplo? As prefeituras hoje, elas passam com drone, ou helicóptero ou drone em todos os bairros, e vão fazendo o registro daquele imóvel e vão batendo a imagem atual com a imagem que está cadastrada. Ah, olha, o imóvel dele está ilegal. Então, aí vai chegar lá um comunicado na residência, que precisa regularizar o imóvel, e aí as multas começam a acontecer. Então, com isso, os proprietários vão procurar quem? O arquiteto, que é o arquiteto que vai fazer isso aqui. Então, isso é uma coisa importante. E isso assim, acho que 50% do trabalho do escritório do arquiteto é trabalhar com legalização, regularização de obra, tá bom? E aqui eu peguei para vocês um modelinho que a gente usa em Taubaté, né? Se vocês tiverem bastante curiosidade de já começar a aprender como é que funciona a Prefeitura de Taubaté, se a maioria vai e pretende, né, trabalhar aqui, vocês entram no site da Prefeitura, entram na Secretaria de Planejamento, e lá dentro da Secretaria de Planejamento tem lá a parte de regularização de obra. E aí tem todos os anexos explicadinhos, um dos anexos, né? Então, porque a gente, além de entrar com o projeto, a gente tem que entrar com um documento, né? Um documento que é o que a gente chama de memorial descritivo. Então, o memorial descritivo vai falar, vai contar tudo sobre a obra. E se for uma obra construída do zero, a gente apresenta de uma forma. Se for uma reforma, aí eu preciso mostrar o que é que fica, o que é que vai construir a mais, o que é que eu vou demolir, tá vendo aqui? Então, tem as notificações. Esse é o modelo padrão da Prefeitura de Taubaté, é dessa forma. Para a Prefeitura de Taubaté, não preciso de planta baixa, eu só preciso para a Prefeitura o terreno, o contorno da edificação. Se for só um pavimento, se for dois, no caso aqui, ó, tá vendo? São 2 pavimentos, né? O pavimento térreo, o primeiro pavimento, então são 3 pavimentos. É isso que eles querem. Por quê? Aí eles vão olhar assim, o terreno fica em tal lugar. Qual é a taxa de ocupação desse terreno? Então, tá obedecendo a área de impermeabilização do terreno? Tá, ok. Então, já não barra o projeto. Qual é o coeficiente de aproveitamento? Lá pode construir até 3 andares. Ok, ó, no corte eu consigo ver o gabarito, a gente fala, né, da altura máxima que estão os 3 pavimentos, mais a inclinação do telhado, está dentro da norma. Né, o nível da rua, é isso que eles querem. Tem prefeitura, que é o caso da anterior aqui, que gosta de um projeto arquitetônico mais detalhado, tá? Então, eles querem saber exatamente como isso... Para a Prefeitura de Taubaté não precisa, só você mostrar para eles a área que isso vai ocupar, porque é a partir disso aqui que eles vão fazer o quê? Cifrãozinho. Está aumentando, se está aumentando a área construída, aumenta a área de imposto que você vai pagar sobre o seu imóvel para a Prefeitura. Então, para cada município, o seu código de obras e as suas indicações de acordo com o território, com o zoneamento, com o plano diretor da cidade, você vai desenvolvendo. Vou contar uma experiência que eu estou tendo, né? Eu estou reformando a minha casa e então eu demoli algumas coisas, vou construir outras coisas, só que eu moro aqui próximo ao sítio do Pica-Pau Amarelo. E o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele é um patrimônio tombado. Mas, assim, eu já fiz outras reformas da minha casa e eu não precisei, porque não existia até então um planejamento, né? O plano diretor da cidade não impunha certas regras aqui no entorno do sítio do Pica-Pau Amarelo.
A partir de 2017, houve a reformulação do plano diretor e a parte de patrimônio ela está muito forte na cidade. Então, eles colocaram algumas regras. Então, nessa reforma que eu tive que fazer, para que eu pudesse dar andamento, eu tive que montar um projetinho como esse aqui, mandar lá para o órgão do IFAM, que a gente chama, lá em Brasília. Mandamos, né, pelo correio até, porque é dessa forma que tem que ser feito, com o memorial descritivo, mostrando que, olha, estou construindo próximo de um patrimônio, mas está dentro da norma, estou seguindo todas as recomendações, e para que eles, assim que eles liberaram, a prefeitura liberou o andamento da reforma. Então, assim, são coisas que a gente eu tenho uma aluna até que tá me ajudando muito na parte de levantamento aí, e ela falou, professora, é o seguinte, olha aqui para a senhora ver que tem a questão de residência, junto com esse arquivo, tinha lá, residência próxima a patrimônio, como deve se proceder? Nossa, vamos abrir esse PDF aí, vamos ler então, né? E aí a gente descobriu que de 3 anos para cá a lei mudou, né, nesse sentido. Então, é muito importante que vocês tenham essa curiosidade, cada um na cidade que pretende trabalhar, e conhecendo o código de obra, o código da Secretaria de Planejamento, né, saber como é que as coisas funcionam, para que quando vocês começarem a trabalhar, vocês saibam a forma que vocês vão representar o desenho de vocês. Bora lá. As escalas, né? Na arquitetura, gente, a escala é sempre de redução, né? Porque como é que nós vamos representar um desenho na folha de uma edificação? Então, a nossa escala é sempre de redução. Mas vocês precisam entender que o conceito de escala, ele existe a norma, tanto a norma brasileira quanto a norma universal ISO, e elas definem 3 tipos de escala. A escala real, que é aquela escala que a gente chama de 1:1, ou seja, o tamanho desenhado é o mesmo tamanho do objeto existente. A gente tem a escala de redução, que aí é quando o desenho é menor do que o tamanho real do objeto. E a gente tem a escala de ampliação, o que significa a escala de ampliação? Quando o elemento desenhado é maior, né, está sendo ampliado do tamanho real estipulado, tá bom? Na arquitetura, gente, mesmo quando a gente faz ampliação, por exemplo, eu estou lá, estou desenhando a planta e quero fazer um detalhe, e eu vou fazer um detalhe de ampliação. Mesmo quando eu estou ampliando no desenho gráfico, eu ainda estou trabalhando uma escala de redução, né? Então, por exemplo, eu vou desenhar em 1:100. E aí, no tradicional, a gente fala assim, 1:100, cada 1 centímetro vale 1 metro. Essa é a real. Mas não quer dizer que é 1:1. Cada 1 centímetro vale 1 metro. O que é 1 metro em medidas? 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Por isso que a escala é 1:100. Porque cada 1 centímetro de desenho, cada 1 centímetro da régua, vale 100 centímetros do espaço real. Então, cada 1 centímetro que eu desenho no papel, ele representa 1 metro, 100 centímetros, lá do meu quarto, né? Então, por isso que é uma escala de redução. Aí eu quero fazer um detalhamento em 1:25. Ele vai ficar maior, o desenho vai aumentar, mas da mesma forma, cada 1 centímetro equivale a 25 centímetros. Então, vocês têm que sempre fazer essa relação, tá bom? O primeiro lado da escala é a escala do desenho, e o segundo lado é sempre a escala do objeto a ser entendido, da peça. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem, ó. Então, a escala, ela tem essa relação de proporção, né? Relação que a gente chama da fração, né? Dessa proporção no desenho. Então, quando eu falo escala 1:1, então, a escala 1 quer dizer, cada uma unidade de desenho, então, a gente vai falar em centímetros, que a arquitetura a gente trabalha com centímetros. Cada 1 centímetro desenhado representa 1 centímetro da peça. A escala de ampliação, ela é o inverso, né? Ela aumenta.
Cada 2 centímetros desenhados representa 1 centímetro da peça. Vamos pensar, por exemplo, num parafuso. Eu quero desenhar um parafuso. E aí, se eu for desenhar um parafuso na escala real, ele vai ficar minúsculo no papel. Então, a gente sempre, para elementos muito pequenos, a gente trabalha essa escala de ampliação. Mas esses são elementos pequenos. É diferente, né, na arquitetura, que a gente só trabalha com coisas muito, né, a dimensão da nossa proporção, ela é sempre na escala humana. Então, ela é sempre grande, né? E aí, a escala de redução diz isso. Cada 1 centímetro desenhado, por exemplo, escala 1 para 2. Cada 1 centímetro desenhado representa 2 centímetros lá do meu desenho. Que é a mesma relação do 1 para 100, 1 para 50, 1 para 25. Bom, a cota, né? Fazer a cotagem. O importante que vocês entendam sobre esse aspecto de cotagem é que, dentro da norma 10.126, ela diz que eu tenho 2 tipos de cota, que é a de dimensão e a de posição, tá? A de dimensão dimensiona o tamanho. A de posição diz aonde é que aquele negócio está, a distância de um elemento para outro. Eu quero que essa parede fique distante, a minha ilha, vamos pensar em interiores, a minha ilha tem que ficar tanto da parede aqui, tanto. Essa peça decorativa vai ficar na parede aqui, tanto do pé direito. Então, isso é cota de posição. E cota de dimensão é o tamanho que ela tem. E além de eu ter 2 tipos de cota, elas podem ser divididas em 3 aspectos. Os elementos, a seleção e a posição que ela vai, a forma, né? A forma correta de posicionar essa cota. Os elementos são esses 5, linha de chamada, linha de cota, seta e símbolo. Esses são os elementos que compõem a cotagem, tá? A seleção de cotas é vocês entenderem que eu tenho que pôr o suficiente para representar, para que eu possa fazer a leitura do objeto. Nem mais e nem menos. Eu tenho que pôr o suficiente. E o posicionamento das cotas é que elas sejam sempre legíveis, de forma adequada, posicionadas de forma correta. E aí, aqui é exatamente o que eu estou falando. As cotas sempre em cores pretas, sempre usadas, né, de acordo com o tamanho e a escala adequada. Não posso omitir cota, sempre legível, evitar cruzamento. Então, são algumas dicas aí que vocês precisam. E com relação à parte técnica mesmo, né, as distâncias entre as cotas, elas têm que variar entre 7 a 10 milímetros. Então, se eu vou fazer ali cota por sequência, puxando várias cotas na mesma altura, por exemplo, então que eu distancie de 7 a 10 milímetros. Né? O espaçamento entre a linha de chamada e o desenho, não posso grudar a linha de chamada no desenho. Tem ali um piquezinho, tem um tiquezinho ali que deixa a cota um pouco bem, assim, a impressão que ela está solta, mas eu estou vendo de onde ela está saindo. Então, um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Então, por exemplo, quando eu digo que as cotas devem se distanciar, então, a primeira cota, ela se distanciou, 0,7, daí eu vou puxar uma cota total. Eu distancio na proporção. Geralmente, os softwares, eles já têm esse travamento, quando você bate lá, linha de cota, puxa aqui, a hora que você vê aqui, ele já dá uma travadinha, né? Então, vocês podem adequar, mas sempre deixar para ficar mais legível. Tá vendo aqui, ó, a linha de chamada, ela não encosta na parede. Se ela encostar na parede, vai parecer que é a continuidade da parede. Como a gente trabalha dentro do desenho a linha contínua, se eu puxar grudadinho aqui, eu vou achar que essa parede está indo. Então, por isso que eu tenho que ter aqui entre 1 a 2 milímetros de distância para eu começar a puxar essa linha de chamada para eu trazer a minha linha de cota. Lembra lá que eu mostrei para vocês no carimbo, né, na legenda, o posicionamento correto de se colocar as cotas? Então, sempre nesse sentido e nesse, tá vendo? Ó, nesse aqui, não posso nem pôr assim e nem assim. É errado escrever texto e número nesse sentido. Sempre nesse ou nesse. As cotas internas, tá?
nunca a gente vai puxar por dentro, a gente não puxa linha de cota, para mostrar que de uma parede a outra tem 3,75. As cotas externas a gente puxa linha de chamada. As cotas internas, a gente sempre posiciona a cota encostada na parede. O ideal é que essa cota sempre fique no canto aqui, tá? Ou no meio. Geralmente a gente joga mais no cantinho, e aí quem está fazendo a leitura sempre já sabe que essa medida é a interna de parede, né? E que fora isso, eu ainda terei a espessura da parede. Ah, vou marcar o terreno, tá? Eu sei que por dentro tem 4,15, mais 20 da parede, então eu já sei onde eu vou ali marcar os piquetes para fazer. Então, essas informações gráficas, técnicas, convencionais. Elas são convencionais, é uma leitura que todo mundo faz, tá bom? O importante é só saber o que é errado, o que eu não posso fazer no meu desenho. E aí, para finalizar os aspectos gerais aí do desenho, é vocês entenderem, isso é uma frase que está lá na página do CAL, né, que a arquitetura ela é uma arte, mas ela é técnica de desenhar, de fazer projetos, de fazer edificações para construir qualquer ambiente, né? Então, é a arte de projetar espaços organizados, criativos para abrigar diferentes tipos de atividades humanas. Então, a gente constrói desde um quiosque, uma guarita, até um SESC. E aí vai hospital, escola, né? Condomínios, loteamento, tudo isso parte da arquitetura e parte do desenho. Precisa saber desenhar para poder projetar tudo isso daí. E agora a gente vai falar... Pessoal, vocês querem parar um pouquinho para um lanchinho, para um intervalo, respirar ou vamos embora? Por mim pode continuar, professora. Vambora. Vamos embora. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais focado no que é, né? Então, a gente viu todos os aspectos que compõem aí os traçados, como que eu devo... Agora, a gente vai falar de desenho de projeto arquitetônico. Então, dentro de escolhi minha folha, fiz minha margem, já comecei a gabaritar ali o meu carimbo, vamos começar a desenhar. Então, quais são os elementos que compõem o projeto arquitetônico? A planta baixa. O que é uma planta baixa? Ela é um corte transversal na edificação. Por isso que quando a gente desenha uma planta baixa, vocês precisam entender o seguinte, que essa planta, ela tá, isso é convencional, tá? É um corte, é como se eu tenho a casa, desenha a casa construída na minha cabeça, o 3D dela, mas é como se eu passasse um corte a 1,5 metro de altura e tirasse a tampa. E aí eu estou enxergando o que está dali para baixo. Daí eu vejo aonde tem vaso sanitário, eu consigo ver o layout, eu consigo ver se a minha janela está acima disso, eu vou projetar a janelinha ali. Por que o telhado é projetado tracejado? Porque ele não está mais, eu tirei, mas eu sei que ele existe, então é um projeto tracejadinho, né? Então, quais são os elementos que devem aparecer na planta baixa? As paredes, portas e janelas, as cotas, os níveis, as projeções, né? As indicações do corte, são elementos que devem aparecer básico. Numa planta normal, sem layout, uma planta básica, o que eu preciso ter identificado numa planta baixa? Os ambientes, as espessuras das paredes internas e externas, a área molhada, eu preciso identificar onde é banheiro e onde é cozinha, onde é área de serviço, e ali eu trabalho tanto o piso quanto as louças, né? Tenho que colocar todas as portas e janelas, todas as aberturas ali. Os desníveis, se é uma terra onde tem escada, eu coloco a indicação dos níveis e faço a projeção do telhado. Posso colocar a planta baixa direto na localização do terreno, ou eu posso fazer planta baixa e fazer planta de implantação. E aí a gente vai ver mais para frente hoje, agora, e é isso que eu estou falando para vocês. Mas dentro do desenho de projeto arquitetônico, então a primeira coisa que eu preciso entender é que a planta ela é um corte transversal à edificação, e ela é feita nessa altura, né,
basicamente na altura de 1,5 m aí, para que a gente possa visualizar os ambientes internos, e aí a gente tem esses itens que compõem. Então, aqui, por exemplo, aqui já é uma planta baixa com layout, mas tá vendo? Eu consigo ver onde eu tenho as espessuras das paredes, eu vejo as aberturas, né, a área de circulação, e aí os móveis. Nesse caso, ele está com o layout interno todo projetado. Outras coisas que podem ter na planta, indicação do norte, a escada, a rampa, tá? Tudo isso pode ter na planta. Do projeto, principalmente se essa planta estiver dentro do terreno, né? Se eu vou fazer uma planta ali de locação, aí eu já coloco a planta dentro do terreno e todos os elementos desse terreno. As fachadas, quem são as fachadas? Elas são as elevações, as vistas planas, né, do desenho arquitetônico. Então, a fachada é a vista frontal do meu, é a fachada principal, é a vista frontal do meu projeto. Geralmente, em projeto arquitetônico, a gente só coloca a fachada principal, tá bom? A não ser, né, que eu tenha um detalhamento muito específico, vou trabalhar algo muito diferenciado na fachada lateral direita, por exemplo, aí a gente também pode representar as duas fachadas no projeto arquitetônico, tá? Se não, o convencional é que a gente sempre coloque a fachada principal da edificação. Por que a gente coloca a fachada, né? A fachada, ela sempre dá essa dimensão de proporção. Geralmente, e principalmente acadêmico, tá, gente? Isso é uma dica que eu dou para vocês. No dia a dia, a gente não coloca o elemento humano, mas para apresentar para o cliente, para apresentar, né? Se eu vou mandar para a prefeitura, eu não vou nunca mandar um projeto arquitetônico com cores, nada disso. Prefeitura, aprovação de projeto é o beabá. Mas para o cliente, eu preciso mostrar, eu preciso fazer essa relação. Então, eu posso pôr textura, eu posso pôr cor, eu posso fazer a renderização da imagem, né? E aí, sempre é interessante vocês trabalharem o elemento humano. Então, quando vocês estiverem mais treinadinhos no software, já tem lá os homenzinhos, as alturas. No desenho que vocês vão fazer comigo, vocês vão aprender a desenhar ali a escala humana para fazer essa relação de proporção. É legal dar a dimensão desse pé direito, se essa porta é mais alta que o, né? É sempre importante colocar isso nos desenhos, tanto acadêmicos, tá? Isso é legal, dá uma visão, principalmente vocês que daqui para frente vão ter ateliê de projeto até o final, né? Até o 10º semestre tem ateliê de projeto, porque quando não tem ateliê vai ter o TFG. Então, vocês precisam começar a criar esse hábito de sempre imaginar que o espaço arquitetônico ele é construído por um indivíduo e como é que ele se comporta nesse projeto que vocês estão desenvolvendo. Qual a amplitude do projeto perto, né, do indivíduo? Sempre interessante fazer isso, tanto na parte acadêmica e também para os clientes. Eles gostam de ver como é que o ser humano se comporta dentro daquilo. Ele se imagina, entendeu? Quando você mostra uma pessoinha ali na sala, ou na área verde da casa, ou dependendo do projeto que vocês estão fazendo, eles gostam de ver assim. O corte, ele já é um elemento arquitetônico que mostra para nós alguns detalhamentos internos, né? Então, uma escada, uma espessura de parede, a inclinação do telhado com maior detalhamento, dá para a gente ver a laje, dá para a gente ver a altura, né? Que eu estou colocando ali alguns elementos arquitetônicos, como louça, pia, né? Então, o corte no projeto arquitetônico é para isso, para a gente conseguir ver o detalhamento interno. E aí, regra, sempre a gente vai trabalhar 2 cortes. O que a gente chama de corte transversal e o corte longitudinal. De acordo com o terreno, eu vou passar um no sentido vertical e outro no sentido horizontal daquele terreno, né? Só que ambos os cortes precisam passar em áreas molhadas. Então, eu tenho uma cozinha de um lado e um banheiro do outro,
Então, de alguma forma, ou o meu corte transversal ou o meu corte longitudinal precisa passar de alguma forma nesses elementos. Ah, eu tenho muitos. Professora, eu vou ter suíte master, eu vou ter área gourmet, eu vou ter um banheiro. Então, aí você vai passar mais de um corte transversal ou mais de um corte longitudinal. Ou vocês podem fazer o quê? Trabalhar um corte em desvio, onde parte do corte passa numa parte da residência, dou uma desviada no corte, a outra parte, então a gente, quando for trabalhar especificamente a aula de corte, aí vocês vão entender essa representação. Hoje vocês precisam entender que o corte faz parte do projeto, do desenho do projeto arquitetônico, e a função dele é que a gente possa interpretar a elevação, né? A gente possa interpretar verticalmente essa construção. A planta baixa, ela é um corte no sentido horizontal, né? Para a gente ver, olhando de cima o que eu tenho lá dentro. O corte, ele é no sentido vertical, para que eu possa ver como é que essa residência se comporta na sua elevação. Planta de cobertura. Então, a planta de cobertura, e alguns falam planta de coberta, academicamente a gente acha esse termo, planta de coberta. Eu gosto de falar planta de cobertura, é o nosso telhado, é o que está lá por cima. A planta de cobertura, a gente tem algumas formas de representar, que eu posso diretamente colocar a planta de cobertura na planta de implantação. Então, eu desenho meu terreno, posiciono meu lote, posiciono a minha construção no lote. Ao invés de eu representar a planta baixa aqui, eu represento a minha planta de cobertura e todos os elementos, né, da minha implantação. Ó, aqui também eu tenho terreno, né, o portão. Então, é uma forma de representar a planta de cobertura. Professora, mas eu sempre vejo, né, um projeto, assim, mais arquitetônico, que as pessoas colocam a planta baixa aqui na planta de implantação, sim. E aí, paralelo, só a planta de cobertura. Pode também, isso são formas diferenciadas e apoiadas pela norma de desenho, não tem problema. Mas você pode, dependendo do tamanho do projeto, então, quando vocês... Vamos falar... por enquanto, academicamente, tá? Enquanto vocês estão trabalhando um lote pequeno aí de 250 metros quadrados, um lote de 500 metros, até 1.000 metros quadrados, ainda é possível a gente posicionar a planta, fazer o detalhamento da implantação e puxar a planta de cobertura. Agora, vamos imaginar que vocês vão chegar nisso. Ah, eu estou lá no ateliê 5 e esse semestre nós vamos construir escola. E aí a escola não é um terreno de 250 nem de 500 metros quadrados, é um big de um terreno de mais de 5.000 metros quadrados, vamos imaginar assim. E aí, para você fazer uma implantação com várias plantinhas, e aí você tem que trabalhar uma escala um pouco mais reduzida, né? Em vez de trabalhar 1 para 100, vai 1 para 200, às vezes uma implantação 1 para 500, o que acontece? Fica ilegível a planta. Então, quando a gente trabalha com projetos mais amplos, né? Com projetos que tenham mais informações arquitetônicas, o que acontece? A implantação, ela vem o layout de como ela funciona e as plantas de cobertura. E aí, na próxima prancha, eu vou falar assim, ó, a edificação 1, era o meu ginásio da escola. Daí eu venho e apresento a planta baixa do ginásio. Então, vai depender muito do processo que vocês estão para a escolha da forma de representação do desenho do projeto arquitetônico na folha de representação, tá? Então, quando é um projeto mais simples, menor, né, com terreno, a gente consegue ainda fazer a implantação com a planta e jogar a planta de cobertura para o lado. Se não, também pode fazer dessa forma. Planta de situação é exatamente o exercício que eu pedi para vocês fazerem, o exercício de memorização. Aquilo que vocês fizeram da residência de vocês
é uma planta de situação. Vocês imaginaram o seu lote, posicionaram a sua casa e desenharam o entorno. A planta de situação, ela vai em todos os projetos, tá? Todos os projetos acadêmicos, o professor sempre vai pedir a planta de situação do seu projeto, e algumas prefeituras também pedem a planta de situação, tá? Não são todas, mas algumas pedem. Algumas a gente coloca no próprio carimbo é possível colocar no próprio carimbo do projeto, né, da folha. Outras a gente tem que puxar a planta de situação numa escala um pouco menor e joga ali em algum cantinho da representação gráfica lá dentro, né, do espaço de desenho. Mas a planta de situação nada mais é quais são as informações que precisam ter? Precisam ter a direção do norte, né? A quadra, precisa ter a quadra do terreno do projeto e pelo menos o nome das ruas que circulam, né, que circundam esse lote. E aí, geralmente, como vai pôr o nome da rua, daí a gente coloca pelo menos aqui, né, as quinas dos lotes, das quadras que circulam também a quadra do terreno envolvido ali no projeto, tá? Então, o principal é isso, é você ter a quadra, o seu terreno demarcado e o norte. Aqui, gente, é a planta de implantação ou planta de locação. O termo mais popular que a gente usa, principalmente no nosso curso de arquitetura da Anhanguera, a gente usa planta de implantação, tá bom? Planta de locação já é aí obsoleta. Mas estamos falando da mesma coisa, dependendo da pessoa que você for conversar. Às vezes você vai numa prefeitura e aí você está falando com alguém que trabalha lá há muito tempo e fala dessa forma, então é importante você saber. Mas o que é a planta de implantação? A planta de implantação nada mais é do que aquilo que eu acabei de falar. Aqui eu peguei do site do SESC, né? O SESC sempre, isso é legal, o SESC sempre abre concurso para fazer projeto de novos SESCs que vão abrir aí no país e recém-formados pode participar, se inscrever, seguir o edital e mandar. Então, esse aqui é um projeto do SESC Jundiaí, eu até tinha anotado aqui, esse aqui, onde que eu anotei, de onde que é esse SESC? Agora eu esqueci onde eu anotei. Mas veja bem, o que eu consigo ver na implantação? As plantas de cobertura, então, onde tem telhado, possivelmente aqui é uma comedoria, aqui uma área verde, deve ser uma horta coletiva, aqui deve ser outra área verde, pode ser joguinho de bocha, geralmente tem isso no SESC, um pergolado, o estacionamento, as vagas de bicicleta, as quadras, a piscina, tá vendo? Então, isso é uma planta de implantação. Eu consigo ver todo o terreno e todos os elementos que compõem esse projeto arquitetônico. Aqui já é um mais manual, a gente consegue perceber que é uma área com uma topografia, né? Então, essas curvas de níveis aqui, eu tenho uma topografia mais acentuada, daí eu tenho um platô, depois volto até a outra topografia. Foi bem demarcado o cercado da casa, então provavelmente aqui é a sede dessa casa, então isso aqui pode ser uma chácara, com várias, ou pode ser uma pousada, né? Então, assim, uma área verde, então eu tenho aglomeração aqui das copas das árvores, né? Olha que interessante, um desenho manual. Então, eu tenho formas e formas de representar a implantação. No nosso caso, desenho técnico, de arquitetura e urbanismo, a gente vai trabalhar muito no sentido manual, tá? Esse semestre. Professora, não vai poder usar o AutoCAD, o SketchUp e o não. Tudo à mão. Aqui, uma outra, olha essa aqui bem mais artística, olha que bonita, né? Então, é isso que eu quero ver de vocês esse semestre, né? Vocês utilizando aí da técnica do desenho, mas trazendo as texturas de forma manual mesmo para o projeto, tá bom?
Quadro de aberturas é outro elemento importante que vai na planta, né, que vai no desenho de projeto arquitetônico. Então, depois que eu faço lá a minha planta baixa, faço todas as aberturas, eu vou denominar quantas portas, quantas janelas, qual tipo de porta, qual tipo de janela para cada ambiente. Então, eu enumero, P é de porta, J de janela, eu enumero e eu crio o meu quadro de aberturas, onde eu vou dizer onde está P1, P2, P3 na planta, e eu vou falar, P1 tem tanto por tanto. Quantas delas eu tenho? Ela é de abril? Geralmente trabalha só mais o código, né, referente ao que está na planta, a largura e a altura e o peitoril também. O peitoril, geralmente, a gente indica na própria planta, mas você pode pôr no quadro de aberturas, né? A porta não tem, né? A janela. Agora, quantidade, tipo, material, só se você quiser ser bem mais específico. Quanto mais específico, melhor a leitura para quem está lendo o seu projeto. Né? Mas dependendo do espaço de desenho, às vezes você não tem espaço para pôr tanta informação. Então, o importante é vocês colocarem largura, altura de porta, nomear cada uma a partir do seu código, e para janelas também, largura, altura e peitoril. Que a quantidade, ele pode ler na planta. Quantas vezes eu tenho a porta P1? Ah, P1 tem aqui, aqui e aqui. Então, tem 3, tá? Vocês podem, mas também pode pôr a quantidade. E o quadro de área, também, ou fica no carimbo, ou fica em alguma área da área de desenho, por área total, área de pavimentação, área construída, área permear, né, a área de permeabilidade, sempre importante, porque principalmente essa questão só, quantos metros quadrados eu tenho no terreno, qual é a minha área construída total, porque aqui ele foi dividindo, né, então qual é a minha área construída total e quanto eu tenho de área permeável no terreno e posso converter a partir disso e isso a porcentagem. Todo o código de obra e plano diretor da cidade sempre vai ter o zoneamento, e dentro do zoneamento sempre vai dizer, em tal região você tem que ter pelo menos 75% de taxa de ocupação. Então, quer dizer, eu tenho que ter 25% de área permeável. Então, 25% do meu terreno não pode ter cobertura, não pode ter pergolado, né? Eu tenho que deixar como área aberta, sem cobertura. Nossa, professora, até pergolado? Sim, até pergolado é considerado área coberta. Então, entra como área construída e onera imposto, tá? E tira a área de permeabilidade. Mesmo que o pergolado, por exemplo, às vezes, seja sem cobertura, seja só um pergolado vazado, que se chover no gramado, ele tá dando a possibilidade da água, né, permear. Mas mesmo assim é considerado, tá bom, gente? A área de cobertura. E aqui, gente, muito importante são as escalas que nós trabalhamos aí no desenho de arquitetura. Todas, como eu falei no início, são escalas de redução. Mas ali, para as plantas de localização, a gente vai usar sempre essas escalas mais reduzidas, 1 para 500, 1 para 1000. Não sei se vocês perceberam, eu vou voltar lá para vocês verem, mas quando eu pus aqui a planta de situação, tá vendo a escala? Escala 1 para 1000. É o padrão mesmo que a gente usa, tá? Professora, eu moro num sítio. Vamos pensar que você vai fazer um projeto. Então, aí você pode trabalhar para 2.000, para 5.000, não tem problema nenhum, tá? Aí é muito relativo também ao tamanho aí do espaço, mas nunca maior que 1 para 500. É de 1 para 500, reduzindo cada vez mais. A escala padrão, que a gente chama para os desenhos de conjunto, quem são os desenhos de conjunto? São os principais do projeto, tá? São os principais desenhos do projeto. Planta, fachadas e cortes. A escala padrão é 1 para 100, escala padrão. Aí você vai fazer um projeto arquitetônico e vou levar lá no terreno de obra lá. Puta, mas o meu pedreiro é meio ceguinho. Então, faz 1 para 50. Faz 1 para 50, que fica os ambientes maiores, as cotas ficam maiores, fica mais fácil para o pedreiro ler do que ele tem que ficar ali, né, esforçando. Então, aí vai de acordo com a adequação. O ideal sempre no padrão, tá? 1 para 100.
Mas a gente pode trabalhar nessas duas, 1 para 50, 1 para 100. E também é de acordo com o tamanho de folha que você está escrevendo. Putz, não vai caber no A2, 1 para 50. Então, vamos trabalhar 1 para 100. Cabe? Cabe. Ah, se eu trabalhar 1 para 50, vou ter que ir para o A1. Daí, no A1, vai ficar muito espaço vazio. Então, também adequar a escala de acordo com o tamanho de folha ideal. E para detalhamento, a gente trabalha 1 para 20, 1 para 10, 1 para 25. Então, eu dou uma ampliada ali no desenho para fazer detalhamento daquilo que eu necessito. Pessoal, então aqui eu peguei um projeto completo para vocês, né? Então, olha aqui, ó, como eu falei antes. Aqui eu tenho o terreno, tá vendo? A planta abaixo, todos os níveis. Aí tá indicando linha de corte, tá indicando, né, o layout. E aqui do lado fez a planta de cobertura, tá vendo só? Aí eu tenho aqui a fachada principal, tem um corte, aqui, ó, outra fachada. Aqui ele trabalhou 2 fachadas. Trabalhou a fachada principal e a fachada longitudinal, né? Que no caso ele pôs fachada lateral aqui. Aí trabalhou os cortes necessários para demonstrar e fez. Então, esse aqui é um projeto mais acadêmico, tá vendo? Bem acadêmico. Quadro de áreas, ó. Quadro de abertura, quadro de áreas aqui. Ele escolheu um tamanho de folha e a quantidade de desenho não permitiu que ele trabalhasse uma legenda maior. Então, ele trabalhou uma legenda menor, colocou os dados importantes e necessários, colocou o norte, né? Colocou as escalas. Cada escala que ele trabalhou, ele colocou embaixo da identificação, que pode ser que ele trabalhou escalas diferentes, para não trabalhar... Não identificar uma única escala, e aí os quadros ele foi posicionando. Então, são formas que a gente tem de trabalhar também o layout do nosso desenho, né, na prancha, a gente chama de prancha, né, mas na folha que vocês escolhem aí para desenhar. Pessoal, então, até aqui o conteúdo que eu preparei para vocês na aula de hoje, para que vocês entendessem todo o âmbito daquilo que a gente vai fazer a partir de agora nos exercícios. O produto final que a gente vai ter agora para o primeiro bimestre é trabalhar planta, corte, fachada e planta de cobertura, tá? Então, a gente vai ter uma planta base onde vocês vão trabalhar. Desenho da planta, vai todo mundo trabalhar o mesmo projeto, mas a fachada cada um vai criar o seu. A planta baixa é igual para todo mundo. Mas a fachada, o tipo de telhado, se eu vou erguer mais essa parte, e aí a gente vai orientando aí de acordo com as aulas, tá bom? Para a aula de hoje, a gente vai trabalhar exercício de percepção espacial para trabalhar fachada técnica. Então, vocês vão ter 2 atividades que vão compor nota. É um desenho mais unitário, tá? Eu vou dar um modelo com as medidas em 3D, vocês vão olhar essa edificação e vão construir as fachadas principais, tá? Do desenho, que é aquela que a gente falou lá no início. Vou voltar ao slide lá no início, quando a gente estava falando do rebatimento das vistas, aqui. Na arquitetura, quais são as vistas que a gente projeta? Fachada principal. Embaixo dela, vou puxar as linhas, né? Planta de cobertura, depois vou puxar a linha lateral, todas as linhas para me auxiliar. Vou desenhar a lateral esquerda e a vista posterior desse lado, vou puxar as linhas de orientação para esse lado e vou desenhar a lateral direita. Então, do elemento que eu vou mostrar para vocês, vocês vão desenhar exatamente nessa posição aqui. Esquece a vista inferior, não preciso saber o que tem abaixo do piso. Eu sei que é terra. Então, eu vou querer só as principais fachadas e a planta de cobertura. Vamos voltar lá. O segundo desenho, vocês vão fazer um desenho que eu estou chamando de desenho urbano, tá? E aí, como vocês vão fazer o estudo da fachada de uma edificação, desenho urbano, vocês vão fazer o estudo das fachadas dos imóveis existentes na sua rua, na sua calçada, tá? Então, na minha rua vai
aquela rua de esquina a esquina, ou de esquina a rua sem saída, não sei como é que, né? Vocês vão desenhar todas as fachadas, professora, mas tem prédio, então vocês vão fazer as relações proporcionais, tanto das fachadas quanto dos elementos de infraestrutura urbana, de paisagismo que vão participar dessa paisagem. E vocês podem colorir se quiser, se não pode trabalhar monocromático. Vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício é essa análise que eu quero que vocês façam. Vista frontal, para onde eu vou rebater lateral esquerda para o lado direito, lateral direito eu rebato para o lado esquerdo, a posterior do lado da esquerda, tá? Aquele sentido de rebatimento. Nesse sentido, só não vamos desenhar a vista 5, eu vou desenhar vista frontal, superior, lateral, direita, posterior e lateral esquerda, nesse sentido, tá bom, gente? E esse aqui, então, eu quero que vocês façam dessa forma. Esquece a vista de cima. Não vamos desenhar a vista inferior. Eu quero que vocês desenhem isso daqui, ó, nessa sequência. Puxando, vai começar pela fachada principal, vai posicionar a fachada principal na folha. Para isso, vocês vão ter que fazer a dimensão. Ah, tem tanto por tanto e tanto de comprimento. Eu preciso desenhar tantos comprimentos. Então, distribuir as medidas de acordo com a hora que vocês posicionarem a fachada principal, vocês consigam fazer aí esse rebatimento e usar a folha. Eu indico fazer na folha A3, tá? O A3 dá tranquilo para fazer na escala 1:1. Esse desenho dá para vocês fazerem na escala 1:1, de acordo com a medida que está aparecendo ali. Porque ele é mais para vocês interpretarem mesmo o desenho de fachada. Tá bom? Então, essa é a residência que vocês vão desenhar. Então, vejam bem. Esse exercício, ele vai valer 500 pontos. Ah, faltou a próxima aula aqui. A minha intenção é que já falei pra caramba, né? Já são 9 horas. Então, aí, minha ideia é que vocês comecem hoje já, mas vocês podem me entregar até a próxima aula. Olha bem aqui o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. A frente, fachada principal, é essa daqui. Então, vocês vão posicionar, vão ficar, se imaginem de frente para posicionar. Então, eu tenho do chão até a laje, 3 metros, eu tenho 60 centímetros de laje. Né? Qual que é a largura daqui até aqui? Ó, daqui até aqui eu tenho 4 mais 1,20 mais 80. Então, é a base. Então, eu tenho isso de base e 3 de altura, de pé direito. Aí, eu tenho uma laje posicionada. Essa laje está posicionada, ela tem 7×10. Então, vocês vão centralizar essa laje, tá vendo? Porque ele não dá a distância que eu tenho daqui. Então, centraliza essa laje. Veja que aqui ele está mostrando que é a minha lateral direita. Então, se eu estou de frente aqui para esse modelo arquitetônico, quem é a minha lateral direita? É aqui. Então, eu sei que aqui eu tenho 2 janelinhas. Quando eu estou olhando aqui, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a posterior. Então, quando eu olho aqui, eu enxergo que lá atrás eu tenho outra janela e eu tenho uma saliência na edificação. Tá vendo? Que olhando aqui por cima eu não estou enxergando, mas eu sei que ela existe, porque ela está me mostrando. E o que é que eu tenho na lateral esquerda? Nada. Então, eu vou ter o quê? Uma parede plana e o detalhe da laje. É isso que eu sei que eu tenho para aquele lado. Não tem abertura, não tem nada. Por isso que eu não tenho detalhamento. Então, a partir dessas medidas, vocês vão desenhar a fachada principal. Não esqueça que vocês têm o degrauzinho, vocês têm, né, a porta, não são detalhes. Quando vocês estiverem fazendo a vista superior, então, vai aparecer esse detalhe da entrada na vista superior. Vai aparecer a gente pode dizer que é uma área de serviço, aqui, né, na parte de trás da casa. Então, vai aparecer esse elemento arquitetônico na vista superior. Então, eu quero que vocês analisem as dimensões que vocês têm, tá? Então, olha, veja a janela. A janela, ele dá a altura da janela a partir da laje. E depois aqui, ó, ele dá o posicionamento dela. Então, tá 1,30, ela tem 80, distância de 80, mas tá vendo? Então,
Então, se aqui tem 1,40 e essas janelas são padrões, então essa também tem 1,40 a partir da laje. Então, são essas deduções de medidas e de posicionamento de elementos da fachada que eu quero que vocês tenham nesse exercício. Esse é um exercício que vocês vão fazer. O exercício número 2, então, exercício 1. Vou desenhar fachada principal, lateral direita e esquerda, posterior e planta de cobertura. Não esqueçam de fazer a margem, o carimbo de vocês na folhinha, tá bom? Depois vocês vão tirar foto. Depois que terminou, deu tudo certinho, pode passar um nanquinzinho para ficar mais visível. Tirar foto e depois vai me mostrar. O exercício do... Oi? Todas as fachadas em uma folha? Todas em uma. Vocês vão, porque a medida delas, ó, vou voltar aqui, é bem pequenininho, tá vendo? É 1 para 1, né, a escala? É 1 para 1. Então, o máximo é 10 centímetros. Tá? Cabe assim no A3. Tá bom. Tá? Põe uma do ladinho da outra, cabe direitinho. Tá bom. Aí, o exercício 2 é o desenho da fachada de vocês. Gente, eu peguei isso aqui só como... para que vocês entendam o que é que eu... Porque se eu tivesse na sala, eu estaria desenhando na lousa para vocês verem o sentido do exercício. Então, para vocês entenderem. Esse desenho, eles ainda colocam uma profundidade de perspectiva. Não quero que vocês desenhem chapado assim, ó. Mas, o que eu quis dizer, o que eu quero que vocês entendam é, por exemplo, se eu tenho um elemento mais alto, eu fazer a proporcional. Fazer os detalhamentos que vocês querem, demonstrar, pô, aquela casa de tijolinho, tem uma árvore, tem uma lixeira, um banquinho, professora, minha rua é inclinada, como é que eu vou fazer? Por isso que eu pus um aqui. Pô, desenha a rua inclinada e vai posicionando na perpendicular de acordo com a proporção das alturas. Não precisa desenhar o que está atrás, é só as fachadas da rua de vocês. Também pode fazer no A3. Caso vocês desenhem parte, acabou a folha, continue embaixo, porque vocês podem trabalhar, não precisa trabalhar a escala grande, é desenho de observação. Então, vocês vão olhar, vocês podem estipular assim, cada 1 centímetro é como se fosse 1 metro de altura. Aquele prédio deve ter o quê? Uns 10? Nossa, não vai caber. Então, eu vou trabalhar meio centímetro. As casinhas vão ficar menores, os prédios, para quem tiver prédio ou edificação muito grande próximo da casa. Se o skyline aí da rua de vocês for basicamente residencial, vocês podem adotar de centímetro, né? Cada 1 centímetro ser 1 metro de altura, geralmente pé direito é 3, mas 1 metro de telhado, então fica fácil aí de desenhar. No desenho vocês podem fazer a primeira linha um pouco mais acima. A minha rua é muito maior do que a folha aqui. Desenha a continuação embaixo mesmo. Faz um cortezinho e continua desenhando embaixo, tá bom? Pessoal, então esse desenho vai valer 700 pontos. Eu estou colocando para a próxima aula para a gente ter uma dinâmica aí, mas eu entendo, cada um tem a sua particularidade, o importante é que vocês entreguem, vai compor ponto. Até dia 24, eu estou pretendendo, nesse final de semana, já lançar as pontuações dos exercícios que vocês já me mandaram, que é o exercício da mão, o texto, né, o autorretrato, aqueles 4 exercícios já vão entrar como nota já. Esses, conforme a próxima aula, vocês devem entregar. Professora, eu não vou conseguir entregar todos, mas é fazer como vocês sempre estão fazendo. A gente tem um grupo que vocês podem se sentir à vontade de falar o que quiserem no grupo para mim. Professora, não vou conseguir entregar, posso entregar depois. Não tem problema, gente. Não se envergonhe, gente. É uma equipe aqui nesse grupo. Mas, professora, eu prefiro falar no privado. Também não tem problema, é só me chamar no particular, explicar o que está acontecendo e a gente faz o nosso combinado, tá bom? E aqui, gente, fiz um cronograma para vocês até a nossa prova e um pouquinho depois da prova. Então, falta pouco para a prova. Daqui 3 semaninhas. Hoje, mais 2 semanas, a gente vai ter a primeira prova, tá? Então, essa primeira prova, a partir da próxima aula, a gente vai começar a trabalhar o desenho da prova. Vocês vão ter aí 2 semanas para desenvolver o trabalho que vocês vão me entregar para o dia da prova. Então, sempre vai ter um conceito teórico para que vocês possam aplicar. Então, hoje a gente aprendeu um geral do desenho.
né? E vamos focar em fachada. Na próxima aula, a gente vai focar em planta baixa. E já vamos começar a trabalhar a planta baixa do trabalho da prova. E depois a gente vai focar em corte. O que é que vocês vão me entregar? Aí eu vou explicar para vocês na próxima aula, vou trazer bem explicadinho como vai ser o desenvolvimento do exercício. Então, para vocês saberem, esse é o nosso cronograma. Aqui eu coloquei a pontuação de cada exercício, tá bom? Então, dos exercícios que vocês já deveriam ter me entregue, desenho da mão, que inclui o texto, desenho de memória e o desenho de observação. Essa é a pontuação que eles vão ter. O desenho de hoje, eu já coloquei a pontuação, vale 500, o outro, né? O desenho de hoje aqui, ó. Exercício para nota. Um vai valer 500, o outro vai valer 700. E a partir da próxima aula, a gente vai trabalhar o desenho da prova, que vai valer 1000 pontos, tá bom? Dia 12 é feriado. E na semana que é a mesma semana, a gente vai ter a Semana da Arquitetura, que a gente está vendo aí se consegue trazer umas palestras, algumas coisas interessantes aí para a gente conversar nesses 3 dias. Então, esse é o cronograma até prova, pós-prova, tá bom? Ah, e eu acabei que eu nem pus a planta. A semana que vem eu trago a planta base, que é o que a gente vai trabalhar para a prova. Então, para a aula de hoje, o foco foi trabalhar, então, todos os conceitos, tá? Do desenho no projeto arquitetônico, todos os elementos que compõem um desenho de projeto arquitetônico, e hoje o foco é o estudo das fachadas. Então, fachada individual e depois os estudos da fachada, porque vocês, não sei se vocês estão conseguindo entender a dinâmica, sempre ela é uma questão de eu olhar o espaço unificado, mas também olhar o contexto, olhar o entorno. Por isso que a gente trabalha o desenho de arquitetura e do urbanismo, porque o urbanismo é a gente entender que o desenho, o projeto de arquitetura, ele nunca pode ser pensado só dentro dos limites do terreno. Eu preciso entender qual é o local que eu estou inserida, eu preciso entender como que é a minha vizinhança, eu preciso entender quais são as infraestruturas urbanas que eu tenho, ao longo do espaço. Então, no caso, a melhor referência que a gente tem é que vocês comecem a analisar o próprio ambiente que vocês já vivem. E é aguçar esse olhar de vocês, para vocês verem, nossa, eu tenho, aqui na minha rua tem um IP, olha que legal, eu pouco percebo isso, nossa, tem lixeira, tem, nossa, ou é bem equipado ou não é, né? E é esse olhar crítico aí do urbanismo também que eu estou querendo trazer, sempre no paralelo para vocês. Meus queridos, esse é o conteúdo, então, de aula que eu preparei para vocês. Antes da gente encerrar, vocês têm alguma dúvida com relação a desenhar as fachadas? Deixa eu sair um pouquinho daqui. Ficou alguma dúvida para vocês? Professora, não sei fazer. Dá para a senhora voltar, explicar de novo? Professora, eu só não consegui entender muito do primeiro exercício. Então, vamos voltar lá? Ó, primeiro exercício, esse daqui. Então, o que é que eu quero que você faça? Essa fachada inferior você esquece. Você vai desenhar 4 fachadas principais da casa, que são a fachada principal, as 2 laterais e a de trás, e vai desenhar a planta de cobertura aqui, embaixo, usando as linhas auxiliares do desenho que você vai fazer. Então, vamos aqui, ó. Eu vou pegar e eu vou olhar essas medidas e eu tenho que me posicionar. Essa é a frente da casa. Então, essa daqui é a minha fachada principal. Então, o que eu tenho na minha fachada principal? Eu tenho um perfil quadrado, né, retangular, na verdade. Eu tenho a minha laje, que ela tem 10 por 7, mas eu tenho uma base com 5 por 6. Então, eu vou centralizar esses 5 por 6 aqui nessa laje, eu vou saber exatamente quanto que sobra de beiral, tanto na lateral. Então, é essa análise que você vai fazer. Terminou de desenhar a vista frontal, você vai puxar as linhas auxiliares. Tanto para o seu lado direito, vai prolongar as linhas da laje, a linha da base, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E para baixo, a mesma coisa, igual a gente fazia em geometria descritiva. A gente não puxava as linhas,
para auxiliar lá no rebatimento, é mesmo sentido. Só que daí você vai começar a analisar aqui. Bom, aqui é a frente, aqui é a minha lateral direita. Olha nessa foto. Nessa foto ele mostra a lateral direita. Então, eu sei que a minha essa lateral, ela tem esses elementos. Ela tem essa parede com 2 janelas e a laje. É isso que eu enxergo na lateral direita. Só que quando eu estou olhando na lateral direita, eu percebo a minha fachada lá de trás, a minha posterior. Eu percebo que lá atrás eu também tenho uma janela, porque aqui eu não vejo, mas aqui eu consigo ver. Eu tenho uma janela, eu tenho uma saliência, que eu até te falei, pode ser uma área de serviço, pode ser um banheirinho, a gente não sabe, né? A gente só consegue ver que é numa textura diferente e fica na parte de trás da casa. E aí, essa, então, é a minha vista posterior. Então, que eu sei que eu tenho esses elementos para desenhar. E a lateral esquerda? Não estou vendo. A lateral esquerda não tem nada, não tem nenhum detalhe. Então, o que eu vou ter lá? Eu vou ter uma parede lisa e a laje. É o que eu vou conseguir ver. Não esqueçam do detalhe do chão, porque dependendo do rebatimento da vista, vocês vão enxergar a lateralzinha do degrau, a frente do degrau, ou a outra lateral, ou a superior. Então, é essa análise que eu quero que vocês façam. Deixa eu ver se eu tenho um negocinho para mostrar aqui para vocês, que é da onde eu tirei esse exercício. Quer ver? Professora, e a medida da porta da janela? Ó, deixa eu voltar aqui. A medida da porta, tá vendo que ela é a mesma largura, tá vendo? 1,20 tá na mesma largura da entrada. Só que não mostra a altura. Então, vocês podem fazer a porta até encostar na laje, porque ele não está determinando a altura. Ou, não, até na laje não. Vamos fazer a medida padrão de porta, 2,10. Faz com 2,10 de altura. Tá? Então, vai janela... fazer... A janela, ele dá aqui, ó. A janela, ele posiciona pra gente que ela tá encostada na laje e ela vai até 1,40 m da laje, tá vendo? E a largura dela tá aqui, ó, por 80. Mas a janela é encostada na laje mesmo? É, pelo desenho aqui, ela tá encostada na laje. Então, a gente segue o modelinho... Esse aqui é o nosso modelo, tá? Então, a gente segue esse modelinho aqui. Tá bom? Tá bom. Uhum. Deu para entender? Sim. Deu. Pessoal, Professora, então, no segundo exercício é a rua inteira, né? Não é tipo só o quarteirão que você mora, que tá a sua casa, é a rua toda, né? Um lado, do lado que é a sua casa, mas... É, a sua calçada, entendeu? De uma esquina até a outra. Tá não vai precisa desenhar a rua inteira. Imagina se você morar numa avenida, daí são muitas quadras, não precisa. Eu quero que você desenhe assim, ó, na onde a sua casa está, você vai desenhar a sua calçada, de uma esquina até a outra, as fachadas ali dos seus vizinhos. Beleza. Tá? De uma esquina a outra. Professora, Oi. a minha esquina até a outra, ela é um pouco grande. Eu posso desenhar só algumas casas, porque senão eu vou ficar o ano inteiro, o final do ano inteiro desenhando. Pode, tá bom, pode. Dá uma encurtada ali na sua rua. Tá. Vocês também podem, pode ser uma coisa que facilita muito, é dar uma observada. Quem quiser sentar na frente de cada casa e desenhar, fique à vontade. Mas vocês podem se posicionar, fotografar, né? E fazer depois essa análise. Mas é interessante passear do outro lado da calçada, observar, ver as relações de proporção de altura e vai fotografando em frontal, assim. Eu acho que facilita ir para casa e desenvolver o estudo das fachadas, tá bom? Professora, mas minha rua é tranquila, pelo menos eu saio um pouco de casa. Não tem problema nenhum, põe a máscara e pode ir para a rua fazer o desenho, senta na frente e vai fazendo. Mas vocês também têm a opção de poder fotografar e levar para casa, tá bom? Pessoal, então é isso, tá bom? A aula de hoje tá dada, tá postada. Vejam se vocês conseguiram acessar o slide pelo AVA. Qualquer coisa, vocês me avisam, eu posto o PDF no grupo para vocês, tá bom?
Beleza, professora. Boa noite. Bom descanso. Vocês também. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professora. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo. Vão com Deus.